boa noite. Bem-vindos a mais um TV Calafrio. No programa de hoje, vamos conversar com Marcos Venceslau e Fernando dos Santos. Os dois caras que são responsáveis hoje pelo troféu Ângelo de Agostini. O troféu que premia os artistas da HQ nacional mais longevo ainda existente. Essa premiação ocorre desde 1985. Acharam legal? Ótimo! Então vamos conversar com nossos convidados logo depois da vinheta. Opa, galera! Boa noite! Mais uma terça-feira. Opa! Você não está assistindo na terça-feira? Então, lamento te informar, você está assistindo o programa, você perdeu a estreia do programa. Esse programa vai ao ar todas as terças, às 9 da noite, onde eu, Daniel, o nosso editor predileto, trocamos ideias aqui, batemos um papo com grandes artistas, roteiristas, já trouxemos aqui organizador de eventos culturais de quadrinhos, diretor de cinema. Oi, Daniel. Não, cineastas, falamos de bastidores da revista. Exatamente, né? Fazemos lançamentos das edições. Então, deixa já anotado aí na sua agenda, no smartphone, toda terça, 9 da noite. E aí, agora, aquele lembrete, o mais importante, hein? Esse endereço de e-mail aqui, ó, tá vendo? É o e-mail da revista Calafrio e Mestres do Terror. Através desse e-mail, você fala diretamente com o Daniel, pede as suas edições aí que, porventura, estejam faltando na sua coleção, e ele vai avaliar se tiver alguma loja perto de você, ele vai te indicar o contato dessa loja. Caso contrário, ele mesmo prepara o pacote ali e envia para você. Se você der aquela chavecada, ainda vai até alguma edição aí autografada, hein? Beleza? Daniel, boa noite. Mais uma terça juntos aí, hein, amigão? Beleza, Cássio. Boa noite aí, um abraço para você. Abraço para os nossos amigos aí que estão no chat, leitores da Calafrio, espectadores do TV Calafrio. Uma honra estar com vocês. Vocês que estão assistindo aí com a gente na primeira transmissão e conversando conosco aqui no chat, sejam bem-vindos. E para aqueles que forem assistir aí no futuro, pessoal aí do século 30, século 40, estamos honrados aí com a audiência de vocês, tá ok? Isso aí, Cássio. Poxa, Cássio, eu ia fazer duas perguntas para você, mas antes eu vou falar de um programa que a gente teve. Qual foi o nosso programa recorde de audiência na Premiere? Você lembra? Na Premiere foi o Will Sideral Man. Will Sideral Man. E lembra que a gente conversou sobre o Quarto Mundo, o coletivo Quarto Mundo? Sim, me lembro. Poxa vida. O coletivo Quarto Mundo me possibilitou conhecer uma gama enorme de cartunistas do Brasil, aquela coisa que eu coloco muito na Calafrio, vamos tirar o Brasil da gaveta, né? Rolando Boldrin, parafraseando esse mestre aí, vamos tirar o Brasil da gaveta e vamos mostrar a muita gente brasileira aí que tem muito valor. Você que é um fã do Fantasma, você que é um fã da Laerte, com os Piratas do Tietê, você, cara, tem uma série de piratas que é de rachar de dar risada, vamos, tá? Você ainda vai conhecer, tá? Se você acompanhasse o Quarto Mundo ali no passado, você ia conhecer. E diz uma coisa, você que é um fã aí, um cara que cresceu nos anos 80, o que você acha dos ursinhos fofinhos, carinhosos? Você achava legal? Assim, teve bastante sucesso, né? Teve bastante sucesso, bastante gente gostava. Então, mas tem uns ursinhos muito mais divertidos, cara. Uns ursinhos muito loucos que estão aí para escrachar com os gêneros de quadrinhos. Não é exatamente uma sátira, tá? Mas é uma bela de uma provocação ao gênero, principalmente super-herói, muito legal. Muito mais que uma tartaruga ninja. E vamos divertir bastante quando ler esse material, tá ok?
E aí, então, para falar sobre esses dois temas, esses dois quadrinhos, conhecer essas duas pessoas, dois profissionais maravilhosos, e que tem muito para contar para nós, não só das suas carreiras como artistas, dos quadrinhos que publicam, mas também do que eles estão fazendo à frente da classe dos cartunistas, eu quero chamar meus amigos aí, Marcos Venceslau e Fernando Santos. Beleza, pessoal? Chega aí. Beleza. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cássio. Boa noite. Bem? Obrigado aí vocês aí por aceitar o convite do Daniel, hein? Encheu a sala hoje de novo, cara. Que legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcos. Prazer conhecer vocês aí pessoalmente agora, né? Prazer te conhecer, Cássio. Muito bom. Lembrando que quando a gente enche a tela assim, né, é prejuízo para a revista, que não fica aparecendo o e-mail da revista ali embaixo, né? Exatamente, tá vendo? O patrocinador maior some. O patrocinador aparece menos quando tá assim, mas tudo bem, vamos aproveitar para bater papo, então, né? Com certeza você vai ter muito assunto, pelo menos, né, com a tela. Legal. Bom, Marcos, Fernando, boa noite aí, cara. Uma honra estar com vocês dois, duas pessoas que eu já encontro há bastante tempo em eventos, né? O Fernando conheci ainda em 2014, 2012 ou 2014, Fernando, lá em Curitiba, na Gibicon, né? Eu não lembro qual delas foi, acho que foi na 2012. 2012, eu acho. O Venceslau eu conheci em 2018, ali no Festival Dia dos Quadrinhos, pessoalmente, mas eu trabalho com os dois, eu já conheço há mais tempo, certo? E quando eu encontrei os dois, foi muito legal. Eu, um fã tiete, que sou dos cartunistas brasileiros, aí tenho encontrado os dois para poder conversar. Mas agora, primeiro, tem uma pergunta padrão aí do Cássio, é um crivo que ele não pode deixar de perguntar para vocês aí. Exatamente, porque o programa aqui já começa fervendo, e essa pergunta aqui ninguém até hoje conseguiu escapar, hein? Teve um que tentou driblar a gente, começou a falar de site, o caramba, mas não escapou, não. A gente fez contar o segredo. Primeiro eu queria saber de vocês aí, e a nossa galera que está aqui no chat, eu queria saber o seguinte, aonde que é o esconderijo aí, a Batcaverna de vocês, onde é que é a região aí, onde vocês arquitetam todos esses trabalhos aí, essas aventuras aí em cartoons que vocês disponibilizam aí para os seus leitores e fãs. Quem começa? Eu ou o Marco? Vai o Marcão primeiro, vai o Marcão que está na estrada há mais tempo. Então vai lá, Marcão. Estou na estrada, não, estou aqui em São Paulo mesmo. E eu estou numa, vamos dizer, como você falou, uma Batcaverna provisória, né? Que eu tive que sair da onde eu estava. Essa pandemia aí deu um capote na gente. E estou numa Batcaverna aqui, que é um salão, um porão, na Lapa. E, na verdade, assim, de produção, ainda estou me organizando, esse ano foi bem complicado. Mas a gente fala isso depois. Mas é isso, as produções estão aqui, tem espaço, já está organizado para trabalhar, mas é um espaço provisório para depois eu ir para a Batcaverna oficial, logo mais. Boa. E você, Fernandão? Onde que você se esconde aí, cara? Eu literalmente me escondo no litoral de São Paulo, aqui em Itanhaém, cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Boa, hein? Eu vivi assim, eu morei a vida toda em São Paulo, daí faz uns 6 anos mais ou menos eu estou morando aqui em Itanhaém, e é um refúgio aqui é interessante assim para quem curte uma praia e tudo, só que eu trabalho bastante em São Paulo, né, pelo menos até ano passado, esse ano 2020 é um desastre, mas eu trabalhei muito com oficina de história em quadrinho, oficina cultural, né, pela Prefeitura de São Paulo, pelas bibliotecas públicas. Então, até 2019, assim, eu até estava fazendo isso. Em 2020, esse tumulto todo aí, daí eu só produzindo pouca coisa em casa, eu também fiquei doente, aí a gente não tinha muita certeza do que ia ser feito esse ano, como que seria passar em branco, se a gente ia fazer alguma coisa. Daí o pessoal falou, não, vamos fazer um Angelo Agostini, é questão de honra, vamos fazer, não sei o quê. Daí você foi empurrando o pessoal, né? A gente falou, acho que a gente merece tentar fazer alguma coisa, não a gente, assim, mas as pessoas que
acompanham o evento, que acompanham a premiação desde muito tempo, assim, temos que fazer alguma coisa. Cássio, deixa eu te falar então, né? Eu sou um grande fã dos dois. Eu falo para o Venceslau, né? Uma das edições que eu mais gostei, eu conheci os dois principalmente por causa da questão do Quarto Mundo. O Fernando, quando estava ali na Bienal, na Gibicon, em Curitiba, ele estava junto com o pessoal da Quarto Mundo ali reunido, Daniel Esteves, Carlos Simões e Will, eram esses três, estavam ali, né? E o Venceslau tinha os trabalhos dele também sendo vendidos ali, principalmente os Piratas. Eu dei muita risada, mas eu conheci os Piratas um pouco antes, nos fanzines do Subterrâneo. E, inclusive, Venceslau, eu não lembro de que ano que era, mas tem uma edição que vocês fazem 4 histórias ao mesmo tempo. E, cara, aquilo lá, para mim, foi uma das melhores edições de todos os quadrinhos nacionais, assim, acho que depois da virada do século, sabe? Eu curto muito aquele trabalho, e eu não tenho aquela edição, eu não tenho ela na mão aqui para mostrar, mas era um material que eu curti pra caramba, todo aquele material do Subterrâneo. Eu não tenho a coleção completa também, tá? Mas aquela edição especial foi muito legal. E o Fernando, Cássio, quando eu olhei assim o material dele, fui comprar, né? Aí ele me ofereceu os ursinhos estapafúrdios, né? E eu olhei assim, pô, isso aqui é para minha filha, cara. Ele falou, você quer estragar a infância da sua filha? Cara, é o estragador de infância, os tem essa função. Tartarugas Ninja desconstrói, entendeu? Super-heróis desconstrói, um negócio muito bacana, muito provocador, assim, dizer, né? Muito bacana aí os ursinhos do Fernando. Depois teve, ele falou aí das oficinas, né, o trabalho que ele faz junto com aprendizes, Fernando, acho que é o melhor termo para falar, né? Eu sou novato, né? Teve outras coletâneas, outros álbuns aí dele que também foi lançado aí junto com essa proposta aí de apresentar gente nova, né? Uhum. Então, é isso aí. E aí cabe a nós agora perguntar como que vocês começaram a ler quadrinhos, começaram a produzir quadrinhos, e quais são as influências. Vamos na ordem, vai. Agora o Fernando fala primeiro. Então tá. Eu comecei tudo tarde, na verdade, assim, eu lia aquele padrão, né? Todo mundo lê Maurício de Souza na infância. Minha mãe fez uma assinatura, a gente recebia uns pacotinhos lá da Turma da Mônica. E aí eu ia atrás de revista do meu tio lá, ele tinha umas X-Men, um Capitão América, qualquer coisa dando sopa ali, eu pegava, dava uma lida e falava, pô, isso aqui é legal. Até quando era bem novinho, antes de ficar alfabetizado, eu ficava vendo as figuras e imaginando lá, eu fazia a minha própria história com os desenhos, né, já que eu não lia. E aí depois de um tempo assim, a gente deu uma desencanada, e aí quando já estava com 18, 19, lá por volta de 1900 e final de 1900, assim, antes de começar os anos 2000, eu estava trabalhando, daí eu falei, vou começar, daí tinha um sebo, tinha umas bancas perto de onde eu trabalhava, eu comecei a pegar coisas antigas dos anos 80, anos 70, assim, que eu achava legal, e falei, pô, eu comecei minha coleção dali, depois de velho. Eu já estava beirando os 20 anos que eu comecei a colecionar o quadrinho, pegar regularmente, ler, escolher o que eu queria ler e tal. Fui nessa, e aí a minha sorte, eu consegui trabalhar numa loja em 98, 99. Eu dei sorte de trabalhar numa loja que era de quadrinho, uma loja que vendia quadrinho importado, nacionais, a Merlin. Ela fechou já faz alguns anos. E aí foi né, jogar o urso na colmeia, né? Porque eu podia ler o que eu queria, né? Tinha acesso a um monte de coisa lá, e foi uma época boa para quem gosta de quadrinho. Para mim era uma maravilha. E aí, quando eu comecei a ler, comecei a ter contato com os quadrinhos lá, eu falei, pô, eu podia tentar fazer alguma coisa aqui, né? Não tenho cabeça, como vamos fazer. E aí eu me juntei com alguns amigos, né, da época, assim, a gente começou a fazer o fanzine de história em quadrinho.
Era um fanzine chamado Nossa Visão, um nome cabeçudo, assim, a gente era muito intelectualizado. Psicodélico, assim, né? Nossa Visão, nossa, só a gente tinha aquela visão lá. E aí a gente ficou alguns anos produzindo esse fanzine. A gente não consegue 100% viver disso, de fazer quadrinho. Então a gente tem que trabalhar com outras coisas. Daí, nessa de trabalhar com outras coisas, acabei me afastando dos quadrinhos de 2000 até 2005. Só que daí, em 2006, daí, quando eu saí do emprego que eu estava, eu falei, agora eu vou despirocar, agora eu estou cansado. O trabalho regular não está me fazendo bem, vamos voltar para o devaneio, né, digamos assim. Daí, a partir de 2006, eu comecei a produzir o meu próprio fanzine, que chamava Fercom, que era o Fernando Comics, né, que é um... Eu tenho esse aí. Então, né, esse Fercom era o meu laboratório, que eu ficava... Todas as ideias que eu queria, essas ideias mais malucas que eu tinha, assim, eu colocava nas histórias para o Fercom. De vez em quando eu chamava alguns convidados, tinha alguns amigos que participavam e tal. E aí eu consegui fazer, acho que umas 5 ou 6 edições do Fercom, inclusive uma coletânea com algumas histórias. Republiquei algumas histórias que eu achei melhor. Dali eu comecei a fazer muita coisa relacionada a quadrinho. Eu conheci o pessoal do Quarto Mundo quando nem estava começando ainda. Quarto Mundo era 2007. tinha um nome assim, mas ninguém sabia o que era. 2006, 2007. Eu fui conhecer o pessoal lá em Osasco. Até teve um evento lá, acabei... Cadu é de lá, né? Cadu Sim. E algumas pessoas. E daí eu acabei me aproximando do pessoal, conheci algumas das pessoas, o Will, o Cadu. Daí eu comecei daí eu me envolvi num projeto aqui da Prefeitura de São Paulo. E aí a gente começou a fazer quadrinho com essa verba. A gente tinha um patrocínio. E aí a gente fez um projeto chamado Humor em Quadrinhos. Opa! E aí Esse foi o último álbum que eu comprei de você. Esse aqui é um dos primeiros, esse aqui é raríssimo. Esse aqui foi a primeira edição que a gente fez, que era com os alunos que participaram de uma oficina. Então a gente entrou no projeto da prefeitura que a gente fazia os quadrinhos e dava uma oficina de quadrinhos para algumas pessoas carentes, sem custo e tal. E essas pessoas produziam nessa revistinha. Então essa aqui tem o desenho do pessoal que fez o curso com a gente. Então todo mundo, toda a molecada, pessoal novato, assim, que começou a oficina com a gente e produziram quadrinho, a gente deu um pitaco no roteiro, então é uma história só, e aí é dividido, né, cada 2 páginas tem um desenhista diferente. E aí foi, daí para frente foi indo, então assim, daí eu comecei a fazer mais oficina a partir daí virou meio que meu trabalho principal até ano passado, né, tô fazendo muita oficina para a Prefeitura de São Paulo e comecei a produzir as minhas coisas, daí veio Humor em Quadrinhos, daí eu publiquei na revista Med, os tapa-furos dos ursinhos coloridos, eles saíram na Med. Já. Daí eu publiquei 2013 até 2015, eu acho que publiquei alguma coisa lá na Med. Boa! E aí, Marcão, e você? É só tudo isso, né? Caramba. Então, eu também comecei, quadrinhos especificamente, também comecei mais tarde, porque eu sou formado em artes plásticas, educação artística, e sempre trabalhei como professor, como artista plástico. Aí fui entrando na ilustração, no cartoon, e tirinhas tal, e dando aula de quadrinhos, né? E aquela coisa, né? Eu dou aula, sou... Nesse ponto, era mais professor do que artista, mas os alunos ficam sempre cutucando, né? E aí, cadê seu quadrinho? Como é que você vai fazer? Aquela história. Aí você fala, eu fazia umas tirinhas, fazia umas coisas, assim, charge, cartoon, ilustração para poesia, para texto, mas não tinha pensado, assim, eu gostava de ler quadrinhos, de estudar e de ensinar, né? Mas é engraçado, né? Porque eu sempre gostei de quadrinhos, falando lá atrás, né? Como o Fernando começou, como eu comecei a gostar, né?
eu nunca fui muito fã de Turma da Mônica, porque sempre, desde pequeno, ficou muito na minha cabeça que ela bate, toda hora tinha uma história que os outros apanham. Eu ficava meio assim, né? Então eu pegava as historinhas e comecei a só ver as imagens, né? Não lia mais, né? Só via as imagens, ia vendo os desenhos, como é que funcionava e tal. Mas eu comecei a curtir mesmo quadrinhos, foi quando eu conheci Asterix, Obelix, Hagar, Fantasma. Aí opa, isso aqui é legal mesmo, isso aqui é bacana, né? E aí eu fui ficando fã mas fui começar a minha coleção já com, sei lá, década de 80. Comecei a fuçar as livrarias que tinham quadrinhos. Eu morava ali na Vila Madalena, tinha ali aquela, eu nem lembro daquela, como é que chamava aquele espaço lá, mas tinha uma livraria assim na entrada e tinha as coisas muito legais, né? Assim, então Wolverine, Orquídea Negra e umas coisas que eu fui colecionando, né? Até que assim, aí eu comecei a pensar em história, pensar em personagem. E como eu sempre, desde pequeno, sempre fui muito fã de assistir filme de pirata, né? Falei, pô, isso pode ser uma legal, né? E comecei a desenhar algumas coisas tal. Isso já era 2002, 2003, quando eu fui participar de um núcleo de quadrinhos, que era um pessoal que se organizava, se encontrava para falar de quadrinhos tal, na oficina Oswaldo de Andrade. E isso já foi... Eu trabalhava nessa época dando aula em Santo André, Departamento de Cultura lá de Santo André, de Diadema, São Bernardo. Eu estava rodando mais o ABC nessa época. E o pessoal de lá, não, vamos lá para o núcleo e tal. Eu fui. Passou, acho que segunda reunião que eu fui, e na primeira eu já levei todos os fanzines que eu tinha feito com os alunos, né? Isso é uma coisa importante de falar também. Eu fazia com os alunos, não só a gente ensinar como fazer o quadrinho, a gente fazia fanzines. Então, eu tinha um monte de fanzines que eu tinha publicado com eles, e naquela época, década de 80, 90, a gente tinha até... Olha, engraçado, né? Agora eu não consigo entender como é que a gente fazia. Mas a gente ficava sabendo, tem um fulano, tem um quadrinho, tem um fanzine, assim. Pô, como é que é? Aí você conseguia o endereço. Aí você mandava uma carta, né? Porque não tinha computador, e-mail ainda. Você mandava uma carta para o cara, olha, eu quero... O cara devolvia a carta com o fanzine dele, e aí você começa a fazer a coleção. E era tudo de graça, ninguém pagava nada. Era uma coisa de você... Era o preço do selo, né? Você trocar o fanzine e receber o fanzine para você conhecer o fanzine do cara, e vice-versa, né? Ainda vou passar para você, Marcos, que teve um convidado aqui do programa, eu não vou falar o nome, talvez seja xará teu, não sei, que contou um segredo que ele usava o mesmo selo. Ele pegava o selo... Nossa. No selo, tirava ali o carimbinho ali do correio e pá, colava na outra carta para mandar para o outro cara. Mas isso era muito comum mesmo, o pessoal fazia isso mesmo, porque ninguém tinha dinheiro, fazia o fanzine no xerox. Foram vocês que faliram os Correios aí, ó. O déficit, o rombo foi culpa nossa. Tá bom. Mas aí, então, assim, desde 97, mais ou menos, eu estava no ABC fazendo essas oficinas e fazendo fanzine. Aí cheguei nesse núcleo, mostrei tudo e tal, o pessoal já estava louco para fazer um fanzine, e na segunda reunião que eu fui, o pessoal, não, vamos fazer um fanzine. Eu falei, opa, eu acho que ficou na minha cabeça que eu cutuquei eles, né? Eles estavam querendo já fazer, mas eles não tinham botado a mão na massa, né? Aí já começou a organizar, vamos fazer isso, vamos fazer um fanzine simples, uma folha que a gente possa estar distribuindo para conhecer o nosso trabalho, blá, blá. E aí que surgiu o Subterrâneo, né, em 2004, junho de 2004, que é essa ideia de você ter uma folha sulfite
Só que você pega uma folha de sulfite, você vai entregar para alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é dobrar, né? E a gente foi viajando nessa ideia, aí dobramos, inventamos uma dobra, que virou um negócio, né? Uma capinha, tal, não sei o quê. E aí, quando o pessoal começou a falar de fazer o que nós vamos colocar nesse fanzine, tem que ser quadrinhos. Né? Eu falei, putz, então é agora que eu vou tirar da gaveta aquele pirata e vamos botar ele aqui, né? Aí eu fiz uma historinha de 10 páginas, mas como eu vinha mais assim, desse meio do cartoon, cada página ela tinha um final, vamos dizer assim. Ela tinha uma piadinha ou uma tentativa de piada, não sei, né? Então, cada página era um formato cartoon. Mas você tinha uma sequência de 10 páginas, que era a história que acabava se fechando em 10 páginas, né? Então, meu começo no quadrinhos, ele tinha esse caráter meio cartoon, né? E o cartoon, ele não é só um desenho, uma página, ou uma tirinha, ou dois quadrinhos. Você pode criar uma história, uma página com 4, 5 histórias, e ele continua sendo um cartoon, desde que você fecha a história, né? E aí foi isso. Aí eu com o Subterrâneo, logo, a gente começou assim, muito despretensioso, né? Queremos mostrar o nosso trabalho. Só que a gente inventou um negócio que nem a gente tinha ideia do quanto isso era grandioso, né? Porque ele fez uma fama danada, essa coisa de você tem um papel, uma folha de sulfite dobrada, para você ler, você tem que abrir. Para você ler tudo, você tem que virar tudo, virar as folhas. Então, assim, claro, tinha gente que não gostava disso, mas 95% gostou da ideia, achou legal. A gente tinha as capinhas, e as capinhas elas se juntam, né? E viram um painelzão, né? Painel. E aí foi isso, quer dizer, teve uma coisa que muito forte, assim, que o Will falava, não adianta a gente fazer um e daqui a pouco a gente parar e fazer um daqui um ano, o segundo, não, a gente tem que ser regular. Isso era uma coisa muito precisa e o Will bateu muito nessas teclas, né? E aí a gente começou a marcar bimestral, né? Então, cada 2 meses saía um. A gente tinha programação. Quando entregar os desenhos para o editor do grupo, que no começo era o Will, depois, a partir do 9º número, passou para mim, e aí foi comigo até o final. Então, tinha as datas certinhas, né? Então, era pontual. E a gente fazia um lançamento para nós, né? Porque não tinha ninguém para lançar, né? A gente ia lançar... Como não? Vocês quebraram o correio reciclando o selo? Como que vocês não... Era nada. Não, a gente nem usou esse sistema de correio, né? A gente ia nos eventos, principalmente eu e o Will, à época o Márcio também ia bastante nos eventos, o Samuel, e a gente distribuía, né? Então não era correio, era distribuir na mão mesmo. E aí a gente começou a ir mais nos eventos e foi vendo que o pessoal, quando via a gente, já vinha atrás. Tem outro número? Eu quero outro. Eu quero ver a coleção. Aí a gente percebeu o quanto a gente está... Isso já era 2 anos depois, em 2006, que a gente percebeu o quanto aquilo estava sendo visível, né? Estava sendo interessante para as pessoas. Hã? E estava agradando também, né? Então, eu acredito que muito pelo formato, né? E mas é uma coisa... Cabe uma pergunta nisso aí. Será que esse não está sendo o erro de nós que estamos produzindo quadrinhos? A gente está produzindo quadrinhos para cartunistas? A gente está produzindo cartoon para cartunistas? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o problema... É o público em geral ou são os cartunistas? Então... Está fechando muito cerco dentro do nosso universo, sabe? Então, eu acho que esse é um grande problema, é realmente a divulgação, né? Você ampliar o hall de leitores, né? De fãs,
Eu acho que desde que eu comecei aumentou bastante, a divulgação está bem maior, mais gente produzindo. Acho que isso que você falou é uma coisa para discutir, né? Eu acho que o meio é muito entre a gente, bastante, mas ele já abriu mais. Assim, eu acho que não é produzido para nós, assim, não é, o próprio pessoal que produz, que consome, não é feito com essa intenção, mas acaba virando meio que na prática, já que todo mundo se conhece, acaba virando essa coisa de todo mundo que está produzindo está consumindo do outro. Mas eu vejo assim, o cartunista produz, ele não está produzindo com uma regularidade, ele não está produzindo com um padrão, cada edição tem um formato, depende da gráfica que for rodar, do orçamento que ele faz na gráfica em cada edição. Se ele lança uma edição hoje, o leitor não vai saber quando esperar a próxima. Será que esse não é um erro da nossa indústria hoje? Daniel, primeiro eu vou te fazer uma correção. Assim. Cartunista é uma coisa. Quadrinista, que faz quadrinhos, o quadrinista é outro. Então, o cartunista, o chargista, ele tem uma regularidade diária. Eles fazem todo dia. No caso dos quadrinhos, que acho que é o que você está falando, realmente não tem regularidade. E é aquilo que eu estava falando, que o Will bateu na tecla. Não vamos fazer quadrinhos fanzine de vez em quando. Tem que ter regularidade. Então, assim, a maioria das pessoas que produz quadrinho independente, ela não é necessariamente um profissional que está vivendo daquilo. Sabe? Muitos trabalham, conseguem ter uma regularidade, tira sustento daquilo, mas são poucos, na verdade. Então, a pessoa ainda tem que ter outro tipo de emprego, outro tipo de sustento, e aí produz o quadrinho nesse meio tempo. Então, assim, para produzir alguma coisa decente, ele vai gastar um tempo para vender esse material. Ele vai gastar outro tempo também. Então, assim, o retorno de uma edição demora. É muito raro, muito difícil alguém que produz alguma coisa ter um retorno curto, assim, em pouco espaço de tempo. Então, essas coisas vão acabando, vão tornando a produção mais irregular, mais demorada. E hoje em dia, a gente tem muito mais gente trabalhando só com desenho, né, que é muito raro, né? Quem só trabalha com desenho, só trabalha fazendo roteiro. Hoje em dia tem mais gente, mas trabalhando para os outros. Mesmo que não seja uma editora, como era antes, na parte de independente mesmo. Você tem uma ilustração de encomenda, você tem um cartoon, você tem um quadrinho de encomenda, né? Então, na hora que você vai fazer o seu, ou você se atrela a uma editora, que pode estar bancando você, o que hoje em dia é muito raro, porque geralmente você tem um acordo, os acordos, né? Ou você vai fazer independente. E aí você tem que ter um cacife para isso, né? Eu lanço o meu fruto verde, mas é só quando ele está já passado, na fase madura, ainda não colho, e só quando ele está passado já no pé, que eu consigo aproveitar um pouquinho da parte da casa. Tá? Mas aí é que eu falo, tá, Marcos? Eu trabalho na indústria. Tá? E na indústria eu vejo um ritmo, eu vejo uma atitude de trabalho que é o que eu tento impor nas revistas, né? Óbvio que não reproduz em nada um resultado de uma indústria, mas existe um compromisso com o cliente que se faz muito rigoroso, assim, para mim, né? Então, é isso que eu tenho feito com a Calafrio, né? Mas eu fiz essa pergunta, na verdade, para vocês, porque às vezes algumas pessoas, alguns artistas se espantam isso antes ainda de eu ser um editor independente, de haver um engenheiro que está lendo quadrinhos. Assim, o pessoal acha que um leitor de quadrinhos ou é um jornalista, ou é um cartunista, ou é um designer. É só gente, ou um professor de história, né? Tá? Acho que professores de história devem ser leitores de quadrinhos, assim, não parece um professor de matemática. Então, assim, parece que os quadrinistas, no caso, estão esperando já uma formatação do público e não acham que o público espera uma formatação do artista. Porque o que a gente vê muito é isso. O cara que ele é fã, daqui a pouco ele resolve fazer.
Então, aí Sim. ele entra no meio. Então, pois é, você também, você é um fã que entrou no meio, você quis fazer, porque, pô, é um... Caramba! O Cássio também. Eu só sou fã. Cara, porque é uma coisa realmente apaixonante, quadrinhos. O cara começa a fazer, a ler e ele quer fazer, né? Então, assim, o público que não faz quadrinho, ele acaba sendo pequeno. Mas, mesmo assim, eu acredito que está aumentando, sim. Está crescendo. Eu acho que o pessoal que está procurando oficinas de quadrinho, principalmente no nosso caso, o Marcos também, a gente foi colega da prefeitura, a gente dava aula na mesma época, nas bibliotecas públicas, né? Então, o que acontece assim, você tem um número grande de pessoas que se interessa para saber do que se trata, então a pessoa gosta de desenhar, ou acha que tem alguma ideia legal, pode transformar em quadrinho, ou quer contar a história dela de algum jeito, então o quadrinho é a primeira opção. E aí eles procuram oficina. Então, assim, tem muita gente que procura oficina, mas pouca gente que se mantém fazendo ou tentando fazer depois que acaba a oficina. Então, de oficina que entra, sei lá, 20, 25 pessoas, você tira, sei lá, uma meia dúzia, 5 pessoas que vão se manter tentando fazer alguma coisa e tal, vão tentando produzir independente. Então, assim, é meio que uma seleção natural, no bom sentido. A pessoa procura a oficina porque se interessa pelo assunto, absorve o que pode, vê o que consegue aprender de desenhar, de escrever e tal, e acaba decidindo se vai continuar ou não. Então a maioria vai fazer outra coisa. Então, já que é muita garotada, muita gente jovem que procura, então a pessoa dá prioridade para estudar, vai terminar o ensino médio, vai começar a faculdade, está começando a trabalhar agora, então está nos primeiros empregos. Então, é a seleção natural. Quem pode, quem tem um privilégio, assim, ou a vantagem de poder ficar em casa e produzir, vai fazer e vai aparecer nos eventos mais para frente. E dando uma outra dimensão do que você está falando, nesse sentido, assim, a gente tem quer dizer, outro lado que eu vou falar. A gente tem um problema que eu acho no Brasil, é que tudo que é de fora é melhor, né? Então, você ter a produção nacional e as pessoas gostarem e procurarem a produção nacional, ainda está uma coisa que está crescendo, né? Eu acho que está crescendo, infelizmente, muito devagar, né? Porque o pessoal entra, muitas vezes chega lá nas bancas da gente nos eventos, mas eu quero o quadrinho pergunta de algum super-herói, alguma coisa, né? Esse ainda tem esse, eu não sei como é que a gente vence essa barreira, né? Isso é um problema sério, né? Vejo que muitas vezes, quando o quadrinho fica velho, as pessoas prestam atenção nele, né? Então, isso é outra coisa que eu vejo. Então, eu acho que, sim, você fez a pergunta de um jeito interessante. Se a gente faz quadrinho para nós mesmos, né? Eu faço as minhas histórias, eu faço de curtição, tá? Eu faço quadrinho, não vivo de quadrinhos, eu faço porque eu gosto de experimentar, tanto que quando acabou o Quarto Mundo em 2012, ali a gente ficou meio sem saber o que fazer, aí nós montamos, chamei o Fernando e o Hugo, vamos montar um blog e tal, era uma coisa que estava meio na moda, assim, né? Fazer um blog para a gente estar divulgando nosso quadrinho, tá? E fizemos aquele esquema de um dia por semana, um dos autores lançava uma página. Então, você tinha que estar... Então, eu, no meu caso, quarta-feira. Toda quarta-feira eu tinha que lançar uma página. E eram 7 no grupo, né? E aí, o que a gente fez? Os ursinhos lá é proibido, os piratas também, porque já é conhecido. A gente tem que fazer um quadrinho experimental, a gente tem que fazer uma coisa que seja nova, né? E, então, isso acaba sendo uma coisa muito para a gente, né? Não é muito... Claro, a gente quer que o público veja. Teve público, teve gente que viu, mas é uma coisa que, na verdade, acabou rendendo uma experimentação nossa. Para mim, foi super legal. O Fernando pode falar a experiência dele, mas eu vi pelo grupo e para mim, foi uma coisa muito experimental, muito importante, para abrir um outro leque para mim de criatividade, de como fazer quadrinho,
Será que só tem esse jeito de fazer? Será que só tem esse formato? Tem que ser só com personagem fixo? Não. Tem 1000 jeitos de fazer, né? E aí são os lançamentos que eu fui fazendo de lá para cá, né? O Piratas ainda fiz, agora está tão parado, tem projeto dos Piratas na gaveta ainda, mas de lá para cá foi uma coisa de experimentar. 2018. 2018? Ah, achei que era mais tempo. Aí o Daniel olhou, falou, peraí, qual o seu nome? Eu achei estranho, mas, pô, ele não quis nem ouvir mais, nunca ouvi história. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal. Pô, conheço os seus quadrinhos, esse. Falei, caramba! O cara conhece meu quadrinho. Eu sabia que eu ia viver isso um dia. Então é você que conhece? Ué, então é você que conhece. Uma reação legal do Marcos. Ah, então é você. Olha lá. Foi assim, eu perguntei, mas qual ele falou que produzia quadrinhos, falei, quem é você dele? Ele falou, sou o Marcos Vem, daí eu falei, Venceslau, ele, isso, tal. Eu falei, leio Piratas, tal, né? Aí ele olhou, pô, realmente no Marcão foi aquele negócio, puxa, eu falei para minha mãe que esse dia ia chegar, né? Mas os Piratas foi uma coisa muito de querer fazer uma coisa mais simples, né? Como a gente tinha que fazer uma produção lá do Subterrâneo, e eu não tinha esse costume, né? Eu sempre desenhei de curtição, quer dizer, tinha ilustração, tinha meus quadros e tal, mas a partir de quadrinho eu falei, vou entrar de curtição, tem que ser uma coisa de fazer rápido e tal. Então, todo o estilo que eu fiz, né? O quadrinho chapado, preto e branco, tudo era para ser uma produção de rápida e de brincadeira, né? E eu gosto de quadrinho assim, eu gosto de fazer assim, uma coisa experimental, uma coisa de ser um jeito que tenha o meu jeito ali no quadrinho, né? Isso não é nada vendável, né? Tem que ser aquelas pessoas que se identificam com você, né? O que se identifica com o que você está fazendo. E então, assim, não diria que meu quadrinho é comercial. E aí chegando no assunto que você estava falando, eu acho que tem muita moçada que está começando o quadrinho que ela fica procurando o que vender. O que vai vender? Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque essa é a fórmula, coisa que não existe, né? Fórmula. Aí entra o sprint na história. Aí entra os prints, porque isso aí é outro assunto que eu não quero nem entrar também, ficar fazendo print de coisa já conhecida. Eu não quero. Eu poderia ficar num debate, sabe? Mas com o consumidor, não. Isso aí eu não acho. Eu sou muito. Para não alongar muito a conversa, assim, eu sou muito nacional nesse sentido. Acho que a gente tem que valorizar o quadrinho nacional, tem que valorizar a nossa criatividade, o que a gente está produzindo, tem que ser coisa nova, sabe? Agora, infelizmente, o público não está aberto totalmente às coisas novas, né? Mas a gente tem que estar produzindo coisas novas, a gente tem que ir para frente, não pode estar só pegando os moldes das coisas que existem e reproduzir o mesmo molde, né? Você vê muito quadrinho assim, personagem diferente, mas se você for ler, é igualzinho a coisas antigas, né? Então, para mim, não tem sentido. Eu acho que quadrinho tem que ser uma coisa nova que você vai criar, que você vai desenvolver, que você vai reformular ou transformar, né? E então, hoje em dia, assim, os Piratas estão um pouco afastados e eu tenho feito quadrinhos sem personagens. Cada vez que aparece um personagem numa história minha, vai ter outra história desse personagem? Eu falo, bicho, eu nem considero isso como personagem. Ele é um carinha que apareceu aí. Ele não é um personagem que eu criei para ele ser alguma coisa, né? Então, a história é o personagem. A história é uma história que ele se encaixa. Essa passagem, Cássio, eu pego muito no pé dos artistas com essa questão da padronização, né, de um formato e tal, mas diga-se de passagem que todos esses gibis deles, né, eu comprei, acho que quase, eu devo ter comprado todos abaixo de R$10, entendeu? A maior parte a R$2, R$3 na época. Realmente era para difundir, era para formar público, isso que foi muito interessante. Eu conheci propostas novas,
foi uma coisa muito parecida com o surgimento do underground no passado, muito legal, assim, e possibilitou, e aí sim, eu também digo outra coisa, não é só evento, a Itiban, em Curitiba, é uma loja que dá todo apoio ao cartunista independente, ao quadrinista independente. E lá eu comprava muita coisa. Agora, você falou de quadrinho chapado, Marcão. O único quadrinho chapado que eu conhecia era a turma do Tarja Preta lá, sabe? Não, Qualquer não prazer conversar aqui com a gente. Não é esse chapado que eu estou falando, né? Não é esse tipo de chapado que eu estou falando. Estou falando do sem volume. Do sem volume, branco e preto. Boa, boa. Eu estava falando aqui, ó. Eu estava falando desse quadrinho meu, né? O Inquietude, né? Que ele tem. Esse eu comprei na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, em 2018, né? Aí esse aqui tem esse personagem, esse palhaço, né? Então é desse que o pessoal fala, pô, você vai fazer a segunda história? Isso, eu não pensei, eu criei esse carinha para essa história, né? E aí, não sei, você começa a pensar, será? Já tenho até ideia de outra história, mas assim, será que dá certo? Será que vale a pena? Né? Não sei, aí tem que pensar, mas é mais ou menos isso aí. Beleza, Marcão. Aí eu queria ver uma coisa com vocês aí, Fernando, Marcos. Tem mais umas pessoas aí que, viu, cara? Você sabe que a gente tá semana que vem lançamento, né? Exatamente. Já está Então, quase. tem mais uma pessoa. Provavelmente tem alguém, no programa já é lançamento. Tem uma pessoa que vai estrear na próxima Calafrio e que deveria estar aqui conversando conosco aqui, mas vai ter um vídeo para ela aí quando a gente falar sobre o trabalho dele na Calafrio, né? Mas o Fernando, o Marcos, tem mais outros colegas aí, eles vão falar, citar os nomes e tal, estão à frente de uma associação da classe dos cartunistas. Eles vão falar um pouco sobre isso aí e principalmente sobre o prêmio Ângelo Agostini, né? Então, vai lá, Marcão, Fernando, a palavra está com vocês aí. Acho que o Fernando podia começar, porque ele começou no Ângelo Agostini antes de mim, né? Eu conheci o Ângelo Agostini, o troféu. Você conheceu ele? Hã? Você conheceu o Ângelo Agostini? Legal. Eu conheci o troféu Ângelo Agostini. O troféu Ângelo Agostini em 2007, por aí, por causa do subterrâneo, e a gente ia nos eventos, ia nas coisas. E aí, logo depois, acho que o Fernando já estava nessa época, né? 2007 ou 2008, já estava lá. Quer falar, Fernando? Eu conheci o AQC também. Assim, a gente acaba conhecendo o pessoal, quando a gente começa a se envolver no ramo, fazendo as coisas, a gente vai conhecendo todo mundo. Então, eu sabia que existiam as premiações, tinha o HQ Mix, tinha o Ângelo Agostini e tal. E aí, em 2000, naquela época que eu falei para vocês lá, quando eu comecei a trabalhar na loja de quadrinhos, até dar uma informação totalmente inútil aqui em primeira mão, assim, que eu ganhei um prêmio quando eu entrei na loja, eu ganhei um prêmio em nome da loja, que era o melhor ponto de quadrinho da cidade, e foi no ano que eu entrei, assim, na Merlin. Então, eu sou um vencedor de troféu e agora que eu me lembrei disso. Mas a AQC é uma associação que ela existe lá desde os anos 80, que era mais ou menos para tentar pôr ordem na casa, né? Era uma das funções, tanto a AQC quanto a ACB, que o JAL cuida, né? São entidades que têm a intenção de unir um pouco mais as pessoas, porque assim, a gente que trabalha com quadrinho, com cartoon, etc., é todo mundo no seu quadrado, assim, e isolado, produzindo suas coisas. Então, a ideia das associações era de juntar essas pessoas em interesse comum. Então, assim, tem uma história longa da origem, tudo, eu não vou contar isso aqui, mas, assim, o Ângelo Agostini surge como uma tentativa de dar evidência para essas pessoas que estão produzindo. Então, valorizar
valorizar o artista. Tanto que os primeiros prêmios eram o primeiro, logo no começo, não tinha esses. A gente está com 11 categorias, né? Não tinha isso, era só para valorizar o mestre. Então, premiar e valorizar o cara que já está produzindo quadrinhos há muito tempo. Foi assim que começou. Né? E uma coisa, o Zala ganhou na primeira edição, não foi isso? Eu não lembro agora se foi do Angelo Agostini ou foi do HQ Mix ou se foi dos dois. Não sei se foi primeira ou segunda que ele ganhou, 85, né? 85. Eu acho que ele ganhou 3 dos Agostini, né? Eu não sei, eu não sou bom dessas memórias, eu tenho tudo anotado aqui, mas eu não lembro. Mas foi um dos primeiros, sim, 85, 86. Ele ganhou como editora mais à frente, ganhou como mestre e como artista, se não me engano. Tem bastante. Esses mais conhecidos foram ganhando tudo lá, né? Mesmo assim, escapou muita gente que a gente não conseguiu premiar, né, até hoje. Mas é muito difícil, né? A gente faz a premiação de 4 mestres por ano e a gente ainda acha pouco, porque tem tanta gente aí boa e muitos morrendo e a gente quer premiar quem está vivo, né? É o mais legal. Sim, exatamente. Até para a pessoa, o interessante é isso, né? Receber o prêmio em vida e mas isso o prêmio, né? Isso era a ideia deles lá, que quando começaram, né? Eu estava lá naquele grupo, estava o Vorney, o Bira, tanto o Jal, o Gual, estava todo mundo lá com essa ideia mesmo, né? E era uma associação que tinha, inclusive, mensalidade, tinha uns propósitos de ajudar a classe no começo, depois isso foi diluindo, houve uma separação, e aí esse pessoal que saiu virou HQ Mix, né? E o Vorney ficou trabalhando com pouca gente, ou até um tempo muito sozinho, né? Aí Fernando chegou lá e botou ordem na casa, né, Fernando? Assim, aquecer, tanto aquecer, trabalha só com o pessoal trabalha só com o coração, assim, não tem verba para nada, não tem grana, é só o pessoal que se reúne, todo mundo voluntário, fala assim, vamos fazer, que a gente acha importante o registro de entregar um troféu, entregar uma premiação para as pessoas que estão acontecendo, estão fazendo acontecer. Então, assim, a gente não tem verba, não tem nada, então o pessoal vai se virando como pode. O Vorney, ele ficou muitos anos sozinho à frente, então só com colaboração de quem podia ajudar ele. Eu comecei a participar, colaborar nesse sentido. Eu conheci ele, a gente tinha além da aquecer tudo, eu estava ali na loja de quadrinhos, ele também era frequentador, ele trabalhava com a gente lá também na loja de quadrinho, então a gente tinha um contato mais direto, então assim, eu sempre fiz questão de colaborar na medida do possível, então eu sempre fiz participar tanto no evento como fazendo arte, diagramando convite, essas coisas assim mais pontuais, e sempre foi daquele jeito. Então eu posso dizer que eu ajudei a tirar um pouco da época das cavernas, digamos assim, a premiação, que a gente começou a usar meios digitais, começou a usar os recursos disponíveis na internet para a pessoa fazer tudo online, que antigamente era um processo um pouco mais primitivo, assim, de baixar um doc, preencher, mandar por e-mail. Então, à medida que foram surgindo tecnologias disponíveis, assim, o Google Drive e outras coisas assim, a gente foi aprendendo a usar e foi deixando o sistema mais dinâmico e um pouco mais acessível para todo mundo, né? E aí, a partir de então, a gente, depois que o Vorney ele cansou, falou, pô, já estou muito tempo fazendo e tal, daí foi a época que entrou, que o Bira sempre colaborou, mas eu falo, o Bira meio que tomou a frente, assim, deu um passo além, o Marcos se juntou a gente na época, então a gente conseguiu formar uma comissão de pessoas fixas, assim, um corpo, que falou, olha, a gente precisa que o Angelo Agostini se mantenha, então a gente continuou fazendo ele até... Você está falando já bem para cá, quer dizer, não estou para cá mais,
Nessa época, eu colaborava desde 2009, meio de longe, assim, fazia algumas coisas, me pedia, chegava lá, o que eu posso ajudar, tá. Mas houve, acho que a grande virada, assim, do troféu foi em 2013, quando o pessoal, eu não sei, foi o Pira, o Vonei, fizeram contato com o Gonçalo Júnior, e ele trabalhava no Memorial, né? Certo. Ele era um assessor lá, trabalhava, acho que ele ficou pouco tempo lá. Mas aí ele conseguiu uma reunião com a gente, ele chamou, né? O Bira conversou com ele, o Vorney, e acabaram me chamando também para essa reunião lá no Memorial, para a gente estar colocando o Ângelo Agostini lá, para fazer lá, porque a gente tinha esse problema, né? Todo ano não sabia onde ia fazer, porque não tinha dinheiro para pagar espaço, tinha que sempre ter uma colaboração, alguém que cedesse espaço. E aí o Gonçalo arrumou essa reunião lá, a gente falou com o João Batista, na época, o presidente, e ele adorou a ideia, e já queria que a gente fizesse um projeto de feira latino-americana, não sei o quê, que a gente chegou até a escrever isso, e foi aí que a gente juntou esse grupo que o Fernando falou, começou a juntar um grupo que começou, não tinha esse grupo, era uma coisa do Vonei pedir colaborações e chamar as pessoas para ajudarem. E aí esse grupo foi se formando em 2013, eu, Fernando, o Bira, o Marcati também estava, o Alexandre, né, e quem mais que estava? O Edson PDC, estava o Rafael Grande, não lembro mais quem mais, mas estava uma turma legal. E aí se formou um grupinho, que a gente começou, aí o Fernando começou a fazer as votações na internet, né, porque antigamente era tudo no papelzinho, aí foi para a internet, de um jeito muito simples, tem um monte de problema, mas tudo bem, foi um começo. E aí, de lá para cá, aconteceu isso. A gente tinha um lugar fixo, a gente foi se organizando, a equipe se entusiasmou, né? Muda muito o pessoal da equipe, a gente não tem restrições, né? Quem quer colaborar, a gente aceita, né? E aí, ano acho passado foi legal, hein? O ano passado eu tive lá com vocês, eu tive a oportunidade de rever muita gente, Capora, encontrei lá, né? Foi a última vez que encontrei pessoalmente o Capora. Não, teve ainda na Butantã, mas reencontrei o Tony Fernandes depois de muito tempo, foi quando eu conheci pessoalmente o Baraldi, o Vorney, o Gazi. Olha aí, tá vendo? Então, legal. Isso que você está falando... Isso que você está falando é bem a ideia da essência do Ângelo Agostini, do troféu, né? Da AQC e do troféu, que na verdade nasceram juntos, são uma coisa que é junta, né? É você ter um local, um momento em que você reúne as pessoas, reúne quem gosta de quadrinho, para você conversar, trocar ideia, ver o que o outro está fazendo, tal. Então é uma coisa mais para a gente, né? Não é para a classe. Tem gente de fora, que não é da classe, que vai mas foi feito mais para isso mesmo. Então, por muito tempo, você vai no troféu Ângelo Agostini, no evento, e você vê mestres antigos, porque lá você tem uma sala de visita, e eu prestigio o HQ Mix, que é diferente a forma como a gente faz. Eles fazem uma entrega de troféu. A gente faz um dia de evento, que tem até venda de quadrinhos, tem tudo, né? Uma coisa diferente. Eu consegui pagar a minha... Eu consegui pagar a minha contribuição a vocês lá com a venda do dia lá. Foi legal. Muito então, mais, né? Agora, o Marcos e Fernando, e eu queria, já para a gente começar a partir para o encerramento, eu queria perguntar para você, para os dois, né? Como é que funciona a parte da premiação, né? Como é que funciona a parte de votação, quais são os quadrinhos eleitos e tal? Vocês explicassem um pouco disso para a gente. Pelo menos e antes disso, não estou dentro do circuito, eu acho que é legal a gente saber. É assim, Cássio, quando a gente chegou lá no Memorial, a gente tinha a votação com papelzinho. E é uma coisa muito assim,
de jogar os papeizinhos nas lojas de quadrinhos, e as pessoas que passassem por lá faziam a sua votação, né? E esse é um caráter também do nosso troféu, é o público é que vai votar. A gente quer saber o que cada um está lendo, o que cada um está gostando, né? Quando a gente passou isso para online, isso criou um certo problema, porque as pessoas começaram a fazer o seu lobby, né? E as pessoas podiam votar quantas vezes quisessem, até que o Fernando aí foi ajeitando, e agora a gente consegue ter uma votação que cada um faça uma votação só, Então, isso já melhora, né? Assim, o processo de votação ele foi evoluindo, na verdade. Então, assim, já que era há alguns anos atrás, quando eu comecei a colaborar com o Ângelo Agostini, em 2000, uns quebradinho, era um pequeno nicho, tinha pouca gente fazendo coisa. Então, tinha um ou outro que publicava para alguma editora aqui no Brasil, um ou outro fazia fanzine, era um grupo pequeno, assim, apesar de ter bastante gente trabalhando, não é que nem hoje que você tem uma infinidade de lançamento independente, então uma outra realidade na época. Então era mais ou menos isso que o Marcos falava, era muito arcaico, era muito primitivo, porque era pouca coisa. Então quando a gente migrou, é digital, a gente está evoluindo, vamos lá, digital. Então a gente viu que facilitou, por um lado, para contar os votos, receber os votos, a gente podia receber votos de lugares mais longe, então foi bom. Só que era muito daquilo que o Marcos falou, era muito lobby, nem todo mundo sabe o que se trata, então quando uma pessoa concentra a informação ali, pede voto, pede não sei o quê, então muita gente desaparecia e a gente viu, a gente precisa melhorar isso. Então a gente... E essa discussão foi muito longa, né? Porque desde porque assim, cada ano a gente 2016 a gente está discutindo o que fazer, como fazer. Porque assim, cada ano a gente vê uma realidade, assim, vai mudando a forma que esse mercado... Porque assim, é um pessoal novo, o pessoal usa muito uma linguagem diferente, os autores mais jovens são muito mais dinâmicos, então assim, vai mudando muita coisa. Então o que a gente pensou? Primeiro que é muito difícil fazer uma lista de tudo que é lançamento, assim, há 20 anos atrás dava para fazer uma lista com todo mundo que lançou alguma coisa no ano frequente. Hoje em dia é quase impossível, é muita editora independente, muito lançamento independente, muito webcomics. Então você vai estar fazendo a lista e vai estar se atualizando automaticamente. Antes de você fechar a lista, vai ter mais coisa. Então, o que a gente fez? A gente está tentando transformar a votação do Ângelo Agostini um pouco mais coesa, um pouco mais justa, assim, para as pessoas que realmente estão com volume de trabalho poderem concorrer para valer. Então, o que a gente está implementando desde o ano passado, e é o segundo ano que a gente faz isso, a gente está convocando uma comissão extraordinária de convidados, de pessoas notáveis do ramo. Então, são editores, desenhistas, jornalistas, um monte de profissional que está ligado de alguma maneira com quadrinho, pessoas que... Não só profissionais da área, estamos convidando colecionadores, leitores, porque comerciantes, porque a ideia do prêmio é você ter uma votação popular. Então, mesmo que a gente dividir o prêmio a votação em duas etapas, a gente está tentando que isso seja... Eu acho que a gente está no caminho certo. Continua tentando nesse sentido de que essas pessoas que a gente está chamando, eles vão votar, não vai ter lista. A gente até indica algumas possibilidades, mas não é uma lista fechada, não é uma indicação. É legal que esses jurados pensem no que dentro do nicho deles, dentro do que eu estou vendo, do que eu li, do que eu vi de lançamento, o que eu gostei mais, entendeu? E aí, o ano passado, a gente estava tateando isso ainda, já 2 anos discutindo, a gente resolveu colocar a mão na massa, e nós convidamos 25 jurados só, né? Esse ano nós estamos convidando mais de 100.
né? Boa. Então, para quê? Para você ter uma gama grande, uma diversificação de quem está votando, pessoas de ramos e vamos chamar até de guetos diferentes, para que você traga coisas novas. Tem muita coisa por aí, muita coisa boa. Então, como é que você vota? Quais são as categorias? Contem para nós quais são as categorias. Lá, mestre. Então, Mestre... assim, a categoria que vai estar aberta para votação é assim, a gente tem lançamento independente, fanzine, webcomics, que é uma categoria nova, que tem há poucos anos. Daí temos roteirista, desenhista, colorista, que também é uma categoria nova. O colorista começou no passado, né? E agora a gente está com uma categoria de quadrinhos cartunista, infantis. Você não falou cartunista? Não falei cartunista. Né? Cartunista, e a nova desse ano é quadrinhos infantis. E quadrinhos infantis, essas são as categorias regulares. Daí a gente tem o prêmio extra, que é o Jaime Cortez, que é uma categoria especial dentro do troféu para premiar pessoas, eventos, iniciativas que de alguma forma contribuem com os quadrinhos, entendeu? Então, contribuir e valorizar os quadrinhos no nacional. Alguma exposição, alguma premiação, algum festival de quadrinho, esse tipo de evento, ou pessoa, sei lá, algum professor, alguém que produziu alguma coisa específica. Então, o Jaime Cortez é para essas pessoas. Legal, e as outras categorias são para os profissionais específicos de cada área, para concorrerem nesses prêmios que foi citado antes. E o do mestre é uma premiação que nós, aqui da comissão, nós que somos da AQC, porque assim, a gente premia um mestre, aquele cara que ganha, ele não ganha de novo. Que a gente acha que tem muita gente, então... Ele entra para a galeria dos ganhadores. E aí fica difícil... o grande público ter esse acesso a essas informações, essas pessoas. Então, nós temos o cuidado de selecionar, pesquisar quem está vivo, quem produziu aonde, e aí a gente faz uma lista nossa, escolhemos algumas das pessoas para receber o prêmio. É uma votação interna para o mestre. As outras categorias é aberta para o público. E aí dessa faz todo sentido que você colocou, né? Faz todo sentido a categoria de mestre ser dessa forma que vocês fazem, né? Porque assim, quando o grande público vota, ele já vota em pessoas consagradas que já venceram merecidamente, mas assim... mas que já fazem parte da galeria de vencedores, né? Então não adianta premiar essas pessoas de novo, porque já foram consagrados. Então, pessoas dos anos 70, anos 60... estão vivos até hoje. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Nos anos 80, então... O limite... o que vale para o mestre é mais de 25 anos de trabalho. E a gente tem, hoje em dia, muita gente com mais de 25 anos de trabalho de quadrinho. Então, a gente tem procurado... Tem um foco, como o Fernando falou, de buscar os antigos, para aproveitar que eles estão vivos ainda, né? Mas também tem de premiar pessoas que não tão velhas, né? Vamos dizer assim. E o troféu é assim, eu pelo menos na minha visão aqui de leitor e fã, né? É assim, é o troféu mais tradicional aí, e assim, um troféu que tem muito peso, se não o de maior peso da HQ nacional, né, ainda. A ideia da gente estar fazendo... A ideia da gente estar fazendo essas mudanças, a gente sentiu que precisava ter um pouco mais de consistência nessa votação, mas sem tirar esse caráter do público, né? Porque é interessante o público votar do que... Né, a gente saber o que o público está gostando. Não só o meio, né? Aquela história que da pergunta do Daniel. Daquilo que o Daniel não só daquele medo, né? Dessa questão, não é só a gente que sabe, todo mundo. Não, tem um público que sabe ler, que gosta de quadrinhos, que sabe avaliar também, né? Então a gente procura ser o mais democrático possível nesse sentido. Teve que fazer essa mudança, porque eu acho que tem que ter uma consistência.
de como a gente busca esses nomes, né? Porque o público muitas vezes não consegue fazer isso, né? Então, o que a gente está fazendo com essa primeira fase é chamar esse pessoal que está dentro do quadrinho, os colaboradores, porque a gente não paga nada para eles fazem de bom grado, né? Gostam muito, o pessoal está adorando de estar fazendo essa votação, e começou, né, semana passada, essa parte, né, da primeira fase. E a segunda fase vai invadir o 2021. A gente vai estar fazendo esse evento online só final de janeiro. Até o 30 de janeiro sai a premiação. Sai, eu acho que sim. Eu acredito que sim, está tudo encaminhado. É o dia do quadrinho nacional, então a gente vai tentar calhar a data de encerramento, entrega mais ou menos por volta da data. Se não na data exata, na proximidade da data. Na semana. Vamos estar fazendo atrasado e logo depois que a gente fizer, a gente já começa a votação do outro. Já vai ser a correria. A pandemia atrapalhou tudo, né? A gente desanimou, a gente teve que achar a gente conversou com o Sam Merg na semana passada, e ele colocou também mais ou menos isso, né? Que o evento da Butantan Gibicon desse ano, completamente diferente do que ele fez no ano passado, ele e todos os colaboradores, né? Mas, assim, de uma forma ou de outra, tem que fazer para não apagar a chama, né? Exatamente. E o troféu, tão tradicional, realmente não poderia ficar sem ter o troféu, né? Exatamente, Cássio. Isso é uma coisa que, sim, até o meio do ano a gente tentou seguir um cronograma nosso. Aí sempre tinha alguém da equipe com um problema, o Fernando teve doente, não sei o quê, não vou ficar falando de todo mundo, mas aí a gente chegou a desanimar, né? Num ponto de eu dar uma ligada para o Jal, conversar com ele, e aí, o HQ Mix também não estava desenrolando, né? Sim. E até julho, agosto, eu cheguei a falar com ele, ele falou, olha, a gente tá difícil organizar, como é que vai fazer, mas tem que sair, tem que fazer. Sim, né? Aí eu conversei com o Vorney também, e aí eu vi que, falei, realmente assim, não dá pra gente falar que esse ano não deu, não, a gente tem que fazer de alguma forma, né? Então, até a gente conseguir juntar a equipe de novo, se organizar, é agora que a gente está conseguindo fazer. Vamos invadir 2021, culpa do coronavírus, e pronto. Mas não decidiu o prêmio, né? Daqui 10 anos vai ter lá as categorias de 2020. Exatamente. Vai ter. E aí, assim, a ideia é a gente está fazendo um evento online, e quando a gente fizer ano que vem, esperamos que em 2021 a gente faça ao vivo, né? Aí a gente vai fazer um evento grande, né? Vai entregar os 2 anos junto e fazer um puta festão, né? Boa, e o canal Milhas e Milhas, galera, vai lá fazer a cobertura, hein? Opa, legal, bacana. Obrigado, cara. Não pode fazer a cobertura, não. Você não vai receber o prêmio de Jaime Cortez, de divulgador, de imprensa especializada. Se por acaso eu não ganhar esse prêmio, a gente faz a cobertura. Não, mas vamos programar assim. Eu quero estar lá, participar, fazer umas imagens e tal, porque vai ser legal. E é um troféu que, assim, quem acompanha quadrinhos e tal, é um troféu que a gente ouve há muito tempo, né? A gente tem grandes nomes que já ganharam o troféu e tal. Então, assim, é o troféu mais tradicional aí, de maior peso do quadrinho nacional, né? Então, eu quero participar, sim. É o mais antigo, né? Pelo menos, e acho que, assim, tem... A gente recebe muitas críticas, tudo, mas eu vejo da seguinte forma: cada prêmio tem o seu caráter, cada prêmio tem a sua forma de fazer. A nossa é assim, né? E ela valoriza o quadrinho nacional, valoriza puxa, né? Já teve vários anos, isso dá até para a gente comprovar. Teve vários anos que a gente premiou gente que não era conhecida,
e foi criticado, e aí quando chegou em setembro, isso a gente premiava em janeiro, né? Chegou em setembro, o mesmo quadrinho, a mesma pessoa ganhava o HQ Mix, né? Então, então a gente não está tão fora assim, né? Exatamente, exatamente. Aí, né? Não é nem assim, quando você diz assim, a gente não está tão fora, na verdade, assim, o processo que vocês gerenciam, né? Porque quem dá o veredito é o leitor, né? Não é vocês que dão o veredito. Mas justamente essa é a crítica que a gente recebe, Cássio. O pessoal acha que tem que ser o pessoal do meio que tem que votar. Quem está no meio é que entende da coisa. E a gente não acha bem assim. A gente acha que todo mundo entende de quadrinho, quem lê quadrinho, quem acompanha quadrinho, colecionador. Pô, eu conheço os colecionadores que manjam horrores das coisas. O Daniel mesmo é um. O Daniel, de quadrinho de terror, eu não tenho outra pessoa para chamar, entendeu? É isso. Então assim, o que você vai falar? Só quem desenha? Não, às vezes tem cara que desenha que tem muito que aprender ainda, né? Então, a ideia do prêmio é estar sempre diversificando esses votos e deixando o público resolver depois. Então, né? É isso que é legal, né? Você tem troféus diferentes, né? Que em muitos casos, como você mesmo falou, às vezes coincidem e é a mesma pessoa que ganha, outros não, né? Mas então agora visões, né? Você tem a visão de quem trabalha na área e do leitor, em troféus diferentes. Então, agora o que o público vai estar recebendo é igual o ano passado, então daqui para frente, por enquanto é isso que nós estamos achando que o caminho é esse. O público, na segunda fase, está recebendo 10 nomes de cada categoria, são 10 indicados. Agora, o que a gente está procurando desenvolver, que ainda não chegamos, eu acho que não chegamos ainda no modelo certo, é que essa primeira fase seja bem diversificada. Sim. Né? De quem vai votar, né? Então, assim, tem mais de 100 que nós convidamos, tem pessoas de todo o país, né? Está concentrado ainda mais São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ainda está muito, interior de São Paulo tem bastante gente também, mas temos pessoas do Sul convidadas, Nordeste, Norte, e a ideia é estar trazendo mais essas pessoas dessas pontas do Brasil, e tem muita coisa boa acontecendo lá, e a gente não sabe, né? Então, quem melhor que alguém de lá para indicar as pessoas de lá, né? Então, essa é uma das ideias que a gente está tentando, né? Como está mexendo nessa primeira fase de votação, para chegar ao público aqui, coisas novas, coisas diferentes, que as pessoas podem estar conhecendo, né? É isso que é legal. Que a gente acha, pelo menos. Não, assim, excelente. Eu acho esse formato muito bom. Eu acho que vocês estão, sim, no caminho certo, né? E depurando esse formato aí. Bom, então, a gente já está com bastante tempo de vídeo aqui. Eu já queria encaminhar aqui para o encerramento mesmo, né? Então, já queria fazer aqui o meu agradecimento, porque foi muito bom para mim, primeiro, conhecer vocês dois, né? E conhecer o processo, como é feito, do troféu e tal. E eu acho que tem muita gente que está aqui do meu lado, aqui, leitor, que tinha essa curiosidade mesmo. Então, muito obrigado, Fernando, Marcão, muito obrigado por vocês ter disponibilizado aí um tempo de vocês aí para conversar com a gente. E queria passar aqui para o Daniel, então, fazer aí as honras da casa. Legal, Marcos. Bom, o Venceslau, eu converso bastante com ele, aí toda hora a gente troca mensagem, né? A gente conversa já bastante bem da verdade, desde a Bienal de Curitiba 2018. A gente teve aquele primeiro contato no Festival dos Quadrinhos, né? O Fernando, o encontro nos eventos. A última vez foi no Festival dos Quadrinhos 2019. Ele estava lá também com uma mesa lá no evento. Então, eu quero só agradecer a vocês, realmente falar para retornar uma outra vez para falar da premiação aí
no próximo ano, quando quiserem falar do prêmio, do troféu de novo aí, as portas aí do programa estão abertas, tá joia? E publiquem mais e publiquem para o público, né? Isso é o que eu falo sempre. A Calafrio, ela não é uma revista para os cartunistas, ela é uma revista, e nem para o público de terror, ela é para o público, né? Então, é isso que eu... Um dia para falar sobre esse assunto aí, que parece que é legal, que podia render bastante coisa legal também. Pra falar especificamente sobre isso. Vamos marcar esse segundo bate-papo aí. Boa. Se quiser falar sobre isso aí, ia ser legal conversar sobre isso aí, ia ser bem bacana. E então aproveitar também para agradecer vocês dois, Daniel, obrigado, Cássio, um prazer de conhecer. Obrigado pelo espaço, é legal a gente ter essa oportunidade, a gente estava muito parado, esse ano, que nem a gente falou no começo, mexeu com todo mundo, uma coisa totalmente fora do que as pessoas podiam esperar, então é bom estar retomando, é bom estar tendo contato com o pessoal novo, com o público novo, um prazer conhecer o pessoal que acompanha vocês também, abriu possibilidade para as pessoas virem aqui e participar de tudo isso, a gente fica muito orgulhoso de realmente participar disso e poder oferecer isso para vocês. Boa. É isso. E eu acho que o grande lance é trazer as coisas, né? Mostrar para o público. A gente fala o melhor desenhista de 2019, o melhor roteirista. É muito difícil isso. Eu não gosto muito dessa palavra, o melhor. É o que mereceu. Né? Então tem que tomar muito cuidado com essas falas também, porque a gente mesmo fala isso, é o melhor desenhista, o melhor cartunista. Tem tantos bons, né? É um deles, eu diria assim, é um dos melhores. Né? Mas eu quero, antes de agradecer aqui vocês, dar uma palhinha assim, que a gente tem um projeto aqui, o Fernando, de uma revista de juntar os ursinhos com os piratas. A primeira mão essa parada. É a primeira vez que a gente está falando isso aqui, eu resolvi falar, sem autorização do Fernando, mas a gente tem dois roteiros. Já tem 2 roteiros, o Fernando já rabiscou já algumas coisas, e eu estou aqui, tá comigo para eu dar adianto nisso, mas é um crossover de piratas com ursinhos estapafúrdios. O Daniel que gosta do trabalho da gente, tem crossover, já tá. Agora ele já tem uma página desenhada. Já viu a página dedicatória no começo da primeira página do álbum, né? Você viu a bagunça que nós vamos fazer, né? É isso. Que forma de terminar o programa com essa notícia, viu, Marcão? Cara, sensacional. Agora o Marcos, a gente criou, deixa eu apontar, o Marcos está aqui. Agora a gente tem um compromisso, agora a gente já tem. Não, mas eu que já quis falar aqui, porque eu sei que compromisso com o público aqui, hein? Eu que estou atrasado com a produção, eu estou falando justamente para me botar essa responsa aqui. Ele acabou de carregar com autopressão para ele mesmo. Isso mesmo. Só aqui na Premiere, Marcos, são 3 milhões, mais ou menos, de espectadores. Pessoas assistindo nesse momento. Nossa. Só na Premiere. Óbvio que até o século XXII vai ter muita gente que Quem me dera. E quanto ao Angelo Agostini, é isso. A gente está com a votação já iniciada semana passada, dos convidados, dos mais de 100, e até final do ano, comecinho de janeiro, a gente vai jogar para o público. Eu quero ainda esse ano jogar para o público, para a gente estar lançando, fazendo a entrega online em final de janeiro, como o Fernando está falando, 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho nacional. Se a gente conseguir esse cronograma, que eu acho que dá, né? É isso que a gente vai fazer. Então, assim, agradeço o Daniel, agradeço o Cássio por estar convidando a gente, deixar a gente falar bastante, obrigado. Tem sempre muita coisa para falar, né? E é isso. Estou honrado aqui de estar conseguindo e podendo falar o nosso trabalho aqui para vocês. Joia. Falou. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcão. Falou. Falou, Cássio. Falou, Daniel. Falou, Fernandinho. Valeu. Bom, Daniel, então finalmente eu fiquei conhecendo como é que funciona
o processo aí de votação do Ângelo Agostini, um troféu aí que tradicionalíssimo da HQ. Obrigado por essa oportunidade aí, viu, Daniel? Como curiosidade, Cássio, vou contar. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar no troféu Ângelo Agostini, cara? Você lembra, na Chiclete com Banana, tinha umas histórias de leitor, e uma vez um leitor mandou uma historinha, acho que eram umas 4 páginas, de umas genitálias alienígenas que invadiam a Terra e atacavam todo mundo, o Gorbachev, o Reagan, todo mundo. Aí o cara fala, tomara que com essa história eu ganhe o troféu Ângelo Agostini. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no troféu, cara. Que legal. E hoje a gente está falando sensacional, cara. Sensacional. Pô, revista saudosa. Mas, cara, eu fiquei muito contente com o programa hoje aí. O Fernando, o Marcos, 2 caras assim, excelentes, batalhadores da HQ nacional, né? Então, fiquei muito contente aí. Não, eu até, vai lá, hoje o programa ficou cumprido, Sessão Maguila fica para o próximo aí, tá bom? Então, quero agradecer muito os espectadores que estão aí no chat, a galera que ficou com a gente aí, leitores da Calafrio. Mais uma semana aí, vocês já vão começar a receber a Calafrio 69, tá bom, gente? Uma edição deliciosa, tal. E vai ter a estreia de um... É o número. Na verdade é porque é uma edição temática, mas no 69 não é nada que vocês estão pensando. Hein? 69, temática? Tirem as crianças da sala. Quando a gente sai do roteiro, saem essas coisas mesmo. Então, essas coisas. Eu quero deixar um abraço para todos vocês, boa noite e até a próxima terça-feira para falar do lançamento da Calafrio 69. Boa, galera, muito obrigado aí a todos vocês. E eu só vou fazer aquele pedido lá, que é o seguinte, se você ficou até agora aqui, mais de 1h30, acompanhando o vídeo, é porque você achou interessante. E se você não está inscrito no canal ainda, me dá seu voto de confiança, pô. Se inscreve no canal, toca no sininho e nos vemos, então, no nosso próximo vídeo. Falou, Daniel. Ô, Cássio, um abração, cara. O Marcos e Fernando, peraí que de vez em quando ele trava mesmo. Ele é igual o Chaves, tem que jogar água. Peraí, deixa eu pegar uma água aqui. Agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do TV Calafrio. Ajude o programa, assistam desses vídeos, deixe um like lá também e até a próxima terça.